Vamos retomar aqui concordância, beleza? Vamos retomar. Eu fiz algumas considerações especiais na aula passada. Eu falei rapidamente da flexão do parecer, né? Quando ele tiver, do verbo parecer, quando tiver acompanhado de infinitivo. Vou detalhar um pouquinho aqui para a gente revisar o que falamos no finalzinho da aula passada. Olha só. Vamos lá? Quando você tiver o verbo parecer, mas o verbo no infinitivo, quando o verbo parecer vier acompanhado de infinitivo, flexionar-se-á o parecer ou o infinitivo. Esta dupla possibilidade de concordância se dá pelo fato de o verbo parecer poder funcionar como o verbo auxiliar em uma locução verbal ou como verbo independente. Então, o que seria isso, pessoal? Vocês lembram que na locução verbal, ó, verbo principal, verbo auxiliar. Quem é que flexiona o verbo auxiliar? Eu falei isso para vocês. Quem flexiona é o verbo auxiliar. Então, ó, nesta construção, o verbo parecer é um verbo auxiliar. Agora, ó, as práticas protecionistas parecem conquistarem. Ficou horrível, professor Cleiton Natal. Nessa construção não há locução verbal, pois o verbo parecer é independente. Aqui são duas orações. Então, o que você tem que saber? Eu não vou detalhar tanto aqui esses motivos, mas o que você tem que saber para a prova do concurso público? Quando você tiver o parecer mais o infinitivo, você pode flexionar tanto o parecer quanto o infinitivo. Essa segunda construção fica feia, né, para os nossos ouvidos. As práticas protecionistas parecem conquistarem alguns líderes, mas é gramaticalmente correta e aqui gramaticalmente correta. Aí na aula passada eu falei de um item para vocês, só que eu não coloquei ele na íntegra, né? Agora eu estou colocando CESP, analista MMA, Ministério do Meio Ambiente. Os efeitos da borda não parecem ser importantes. Aí o CESP falou que eu posso substituir por não, o não parecem ser, que é esse aqui, por parece não serem. Olha que coisa horrível, mas pode? Pode. Tá? Então não se esqueça do parecer mais infinitivo. Então eu só fiz aqui um detalhamento um pouquinho maior em relação à nossa aula anterior sobre o parecer mais o infinitivo. Isso não é comum em prova, mas como o nosso curso é completo, vamos, né, ver de forma bem ampla aí. Vamos retomar? Sujeito coletivo, número 6. Quando o sujeito é um vocábulo coletivo no singular, o verbo ficará geralmente no singular. Ficará geralmente no singular. Vou falar porque é geralmente, tá? O povo se reuniu. Lógico, ninguém vai falar o povo se reuniram. Né? Ah, mas o povo é mais de uma pessoa, se você fosse para uma concordância ideológica, né? Não, mas você só vai deixar aqui no singular. Povo é singular. Mesmo sendo coletivo, singular. Beleza? Então, quando eu falo assim, ó, você lembra do maioria? A maioria saiu. Ah, mas a maioria é mais de uma pessoa, professor Cleiton. Não interessa, pode ser mais de uma pessoa? Pode. Mas só singular. Só singular. Professor, mas com maioria não é singular ou plural? Quando tiver determinante, que eu falei para vocês. Quando fosse assim, ó, a maioria dos alunos. Aí eu posso falar. Nós já estudamos isso. Saiu ou saíram. Aqui sim. Pode ser com núcleo ou com termo preposicionado. Mas aqui só está a palavra maioria singular. Então, com termos coletivos, aqui singular. Né? Se eu falar turma se rebelou, eu não vou falar turma se rebelaram, só singular. Agora, olha o que eu fiz. Cuidado com a silepse de número. O que é silepse? Vamos lá? Silepse é a concordância que se faz, estão acompanhando a leitura, não com a forma gramatical das palavras, mas sim com a ideia que essas palavras expressam. Ou seja, há nessa figura de construção uma concordância ideológica. Você vai concordar com a ideia. Veja agora os tipos de silepse. Silepse de número. Pode ocorrer com termos coletivos. Ela se acentua, Celso Cunha que fala isso, ó, à medida que o verbo se distancia do sujeito coletivo. Olha só, exemplo da ESAF. Olha que questão fera. Essa é uma das metas do grupo que se reuniu. Esse aqui retoma o grupo. O grupo é um sujeito coletivo? Sim, mas aqui eu só vou usar se reuniu no singular. No início desse mês em Miami, nos Estados Unidos, para discutirem. Que coisa esquisita. Quem é que vai discutir? O grupo. O grupo é o sujeito do discutir.
O grupo é o sujeito discutir. E eu posso escrever discutirem ou discutir. Por quê, professor? Olha aqui para mim, por favor. Por que eu posso escrever discutir ou discutirem? O que eu falei para vocês? A silepse é a concordância que se faz não com a forma gramatical das palavras, mas com a ideia. Então, quando eu falo grupo, presume mais de uma pessoa. Beleza. Professor, mas por que eu posso falar? Aqui eu não posso falar o grupo se reuniram, mas aqui eu posso falar o grupo discutirem. O grupo que vai discutir, o grupo discutirem. Por quê? Para o grupo discutirem. Por quê, professor? Qual é a prerrogativa aqui? Vamos lá. Silepse de número pode ocorrer com termos coletivos. Ela se acentua à medida que o verbo se distancia do sujeito coletivo. Então, ó, só nesse caso. Nesse caso, o verbo discutir está distante do grupo. Então, eu posso ou não flexionar o discutir. O único caso que é permitido é essa silepse de número. O único caso. Tem que ter esse distanciamento, segundo a norma culta. Vocês estão me entendendo, gente? Tem de ter esse distanciamento, segundo a norma culta. Só neste caso. Isso também é uma questão rara em concurso. Mas fique esperto. Se cair, é um diferencial. Beleza, gente? Então, eu não vou poder falar o grupo se reuniu. Está próximo. Mas o verbo aqui, ó, tem um sujeito mais distante, porque se distanciou. Você lembra que eu falei isso? Aí sim, sem problema algum. Então, o grupo discutiria. Mas é facultativo. Silepse de pessoa. Vamos lá para o slide? Todos bebemos Coca-Cola. É porque eu estou me incluindo. É uma silepse de pessoa, né? Olha aqui, gente. Quando eu falo assim, ó. Todos são brasileiros. Se eu também sou brasileiro, eu quero me incluir, eu posso colocar essa concordância ideológica. Eu me incluí. Mesmo o todos sendo terceira pessoa, todos. Eu posso falar, todos somos brasileiros. Porque eu também sou. Eu estou me incluindo. Né? Todos fizemos a prova, porque eu estou me incluindo. Há uma concordância com a ideia. Que eu, o agente do discurso, eu estou me incluindo. Então, a silepse de pessoa. Olha lá, próxima. Silepse de gênero. Ó, São Paulo é movimentada. Professor, mas São Paulo é masculino, deveria ser São Paulo é movimentado. Mas concordo com a ideia de cidade. Essa é a silepse de gênero. Cidade não é feminino? Concorda com a ideia de cidade. Então, silepse, aí seria a concordância ideológica. Próxima. Sendo isso, olhe para mim. O que eu vou falar aqui agora, eu já falei e vou repetir quando eu dei aula de pronomes relativos para vocês. Porque o pronome relativo que ele é um importante pré-requisito, elite, para a concordância. Ele é um importante pré-requisito para a concordância. Então, fique esperto. Fique esperto com o que em concordância. Então, olha esse exemplo, que eu já dei esse exemplo para vocês, vou repetir um deles aqui. Sendo sintaticamente sujeito o pronome... Nome que? O verbo concordará com o antecedente imediato. Nunca vai concordar com o que, porque o que é uma palavra invariável. Transferidas para escolas maiores crianças. Que até então só conheciam giz e quadro negro. Olha só. Esse que retoma quem? Crianças. Vocês estão lembrados disso? O resultado aqui é a função do quê? Então, esse que é pronome relativo, sintaticamente tem valor de sujeito. Só que o que não concorda com o que? O verbo aqui não concorda com o que? Concorda com o antecedente de crianças. Que nós chamamos de sujeito semântico, é um sujeito interpretado. Então, olha o que eu escrevi. Sendo sintaticamente sujeito o pronome que, o verbo concordará com o antecedente. Nunca vai concordar com o que, cara? Com o antecedente do que. Tudo bem? Aí eu coloquei, cuidado. Isso é importantíssimo. Existem construções que permitem mais de uma concordância.
Observe o exemplo abaixo. Observe o exemplo abaixo, beleza? Então, olha só. A transição para a estabilidade foi ainda dificultada pelos impactos da crise mexicana de 94/5, que levaram, olha que lindo, galera, olha que lindo, que levaram o Banco Central a adotar medidas excepcionais. Esse que vai retomar quem? Lembre-se que o relativo retoma o antecedente e os seus regidos. Eu não posso retomar foi dificultada, não. É verbo. Eu não posso retomar quem está antes desse verbo. O antecedente é impactos da crise mexicana. Do jeito que está aqui no plural, ele vai retomar quem? Os impactos da crise mexicana levaram o Banco Central a adotar medidas excepcionais. Beleza, professor? Pode. Mas ele pode retomar o regido menor, que é quem? Ele pode entender também que a crise mexicana levou o Banco Central a adotar medidas excepcionais. Tanto faz. As duas concordâncias são certas. É fato que vai mudar o sentido. Observação, o pronome que pode retomar tanto impactos como crise. Isso é verdadeiro, cara. Então fique esperto com isso em concurso, tá? Então olha lá, gente. O que relativo, ele retoma o termo imediatamente anterior. Você pode retomar um sintagma maior? Pode. Um sintagma menor. Eu já falei isso. Desde que temos coerência. Você tem que ver se tem coerência. Se existe sentido no texto. Se existe sentido. Beleza? Sujeito de infinitivo ou acusativo. Olha que lindo. Quando o sujeito de infinitivo for um substantivo no plural. Professor, nós já estudamos esse negócio de sujeito de infinitivo? Já. Vou falar. Pode-se empregar tanto o infinitivo não flexionado quanto flexionado. Lá nas funções do C, eu falei para vocês assim, ó, existem os verbos causativos. Vocês vão lembrar disso. E existem os verbos sensitivos. Quais são os verbos causativos? Vamos lá, Elite. Mandar, deixar e fazer. Sensitivos. Ver, ouvir e sentir. Vamos lá, galera. Qualquer um desses verbos, qualquer um, mais infinitivo, não formam locução verbal. Vocês lembram que eu falei isso? Qualquer um desses verbos não forma locução verbal. Por que que não forma, professor? Porque cada um tem o seu sujeito. Então, eu quero que você entenda aqui, ó. Vamos lá, isso já foi estudado. Para não fitá-la, deixei cair os olhos. Olha só que lindo. Quem é que deixou? Eu. Eu deixei. Eu deixei cair os olhos. Eu deixei cair os olhos. Eu deixei cair os olhos. Professor, o eu é o sujeito do deixar, ó, tem um verbo deixar. O cair é o infinitivo, então não é locução, é período composto. Ó. Eu deixei. Quem é que vai cair, galera? Os olhos. O nome disso é sujeito de infinitivo ou sujeito acusativo. Tanto faz. Professor, quando eu tiver esse sujeito acusativo ou sujeito de infinitivo, o que eu falei para vocês, gente? Eu posso tanto usar cair ou caírem. Tanto faz. Olha, acompanha aqui comigo. Olha só. Vamos lá, galera. Quando o sujeito de infinitivo, nesses casos, com esses verbos, mandar, deixar, fazer, isso que eu estou chamando de sujeito infinitivo, sujeito latino, chamar também sujeito acusativo, ver, ouvir, sentir, mais infinitivo, você não tem locução verbal, porque você tem um sujeito para cada verbo. Quem é que deixou? Eu deixei. O que vai cair?
Fala para mim, gente, o que vai cair? Os olhos. Então, ó, eu posso falar que eu deixei o que cair? Os olhos cair ou os olhos caírem. As duas formas são gramaticalmente corretas. Perceba você que fica parecendo quando você fala assim, para não fitá-la, isso é Machado de Assis. Deixei caírem os olhos. Fica parecendo que você está colocando o verbo principal no plural. Deixei caírem. Mas isso não é locução verbal. Você lembra? O verbo principal não pode ir para o plural. É só o verbo auxiliar. Mas isso não é locução verbal. Isso é período composto. Cleiton, por que não é locução verbal? Porque eu tenho um sujeito para cada verbo. Vocês estão lembrados? Para ser locução verbal tem que ter unidade sintática. Ó. Quem é que deixou? Eu deixei. O que vai cair? Fala para mim, gente. O que vai cair? Os olhos caírem. Eu que deixei os olhos caírem. Quem vai cair são os olhos. Os olhos cair ou caírem. Então, quando o sujeito de infinitivo for substantivo no plural, pode-se empregar tanto o infinitivo não flexionado quanto flexionado. Então, volte aqui. Já está até pronto aqui, ó. Não precisa nem estar fazendo estudo. As duas formas são certas. Posso ou não flexionar. Posso ou não flexionar. Não se esqueça disso. O povo aí vai errar? Vai. O povo vai achar isso aqui estranho, hein, galera? Ó, isso aqui eles vão achar estranho. Porque vai pensar que está colocando o verbo principal no plural. Então ficou uma construção estranha para não fitar, deixei caírem os olhos. Mas está gramaticalmente correto. Beleza, galera? Nós temos aqui no nosso curso um compromisso em aprofundar os conteúdos. Então eu estou aprofundando um pouquinho. As pessoas por aí não sabem isso, não. Beleza, Elite? Vamos continuar? Na linha 2, a forma verbal foram feitas. Na linha 2, a forma verbal foram feitas. Ah, só um detalhe. Estou indo muito rápido aqui. Deixa eu me dizer, olha aqui para mim. Uma pausa. Galera, agora nós vamos começar a fazer exercícios a respeito de concordância. Então, como eu sempre falo para vocês, eu fico até sendo chato, bastante repetitivo, mas eu quero o seu bem, que você detone nas provas. Então, o exercício é fundamental. Nós temos aqui agora uma lista de vários exercícios, tem quase 20. O que você vai fazer? Olha para mim. Vai resolver para depois corrigir comigo, beleza? Então, não resolveu ainda? Dê uma paradinha, resolva e volte a corrigir comigo, beleza? Então, vamos lá? Vamos lá. Agora que todo mundo já fez, vamos detonar. Olha que lindo. Bem simples assim. Na linha 2, a forma verbal foram feitas. Concorda em gênero e número com o termo 2.272 resenhas, que é o sujeito da oração e que se insere. Gente, quando você fala foram feitas, esse feitas aqui é o verbo no particípio. Olha para mim. O único verbo, única forma verbal que tem flexão em gênero, ou seja, masculino e feminino, é o particípio. Eu já falei isso para vocês. Eu falo, a minha casa foi alugada, feminino. Eu digo, o meu carro foi alugado, masculino. É só o particípio. A única forma verbal que flexiona em gênero é o particípio. Tudo bem, gente? Então, nós temos aqui um caso de sujeito, ó, que está posto, mas um sujeito simples. Ó, foram feitas, o que foi feitas? 2.272 resenhas. O sujeito. Eu vou colocar no feminino por causa de resenhas. Então, tem a flexão em gênero. Plural, porque é 2.272, plural. Então, beleza. Esse item bem simples. É fato, se fosse resumos, foram feitos 2.272 resumos. É fato. Então, item bem simples, esse item novo, 2015. A forma verbal foram feitas, concorda em gênero e número com o termo seguinte, tá? 2.272 resenhas, que é o sujeito da oração que se insere. Tá certo ou não tá? Certinho. Moleza. Próximo item. Olha o próximo. TCU auditor. A forma verbal estabelecem
eu já deixei em negrito no texto. Está flexionada no plural porque concorda com o termo antecedente aspectos. Aspectos também está aqui. Meu amigo, tome cuidado. Olha para o Cleitinho aqui. Tome cuidado, galera. Há pessoas que não vão para uma prova e não usam uma visão técnica. Ele usa assim, eu olhei o sentido. Não que o sentido não seja importante, ele é mais importante do que a gramática. Mas o sentido aí, desprovido de uma análise técnica, você pode errar. Então você tem que unir as coisas. Morfologia, sintaxe, semântica, interação sempre. Sempre, sempre, sempre. Então preste atenção. Olha o aluno desavisado, olha o que ele vai fazer. Outros aspectos sociotécnicos importantes que caracterizam a nova governança política se relaciona tal, que estabelecem os outros aspectos, estabelecem o cerne do milenar conceito. É os outros aspectos que vão estabelecer. O cara não teve técnica nenhuma. Não é isso. Gente, o que você tem aqui nesse contexto? Olha que lindo. Outros aspectos sociotécnicos importantes que se caracterizam, tem outro verbo aqui, tem um verbo aqui, devido à oração no quê? A nova governança pública se relacionam. Então eu quero que você entenda que aqui é oração 1, vamos chamar de 1, começa aqui e continua aqui, Então, outros aspectos sociotécnicos é sujeito? Sim, mas relacionam aos anseios tal. Agora, note aqui, relaciona-se aos anseios de maior participação e controle nas ações de governo. Na realidade, o sujeito sintaticamente desse estabelecem é o quê? É esse quê? O que eu falei para vocês? Olha aqui, volta um pouquinho. Olha aqui, a regra 7. Sendo sintaticamente sujeito do pronome que, o verbo concordará com o antecedente. E o antecedente do que? O termo imediatamente anterior. Nós já estudamos isso. Eu não posso retomar aqui transição. O verbo tem imediatamente anterior. Pode ser o maior ou o menor, mas tem que ser o sintagma imediatamente anterior. Então esse que aqui retoma quem, professor? Sabe quem ele retoma? Anseios e seus regidos. Mas está grandão, mas é o termo anterior todinho, que está depois do verbo relacionar. Então se coloca aqui anseios. Anseios de maior participação e controle social nas ações de governo, somados ao de liberdade, ao anseio de liberdade, estabelecem. Professor, não poderia retomar as ações? Não! Por que não? Como é que você vai falar que as ações de governo somados, ações somados, tem que ser uma palavra masculina. Olha o contexto. Então, neste caso, ele está retomando o quê? Os anseios. Professor, mas não existe, você já disse aqui no curso, que não existe núcleo do sujeito preposicionado. Falei ou não falei? Mas aqui não está preposicionado. Olha para cá. Professor, mas anseios está preposicionado. Não interessa. Quando ele vai retomar, você já estudou isso comigo. Ele retoma os substantivos regidos. Essa preposição vem junto? Não. O que aqui não está preposicionado. Então esse item está errado. Não retoma, galera, governo. Desculpa. Não retoma ações. Por que não retoma ações? Porque eu não vou falar ações somados. São os anseios somados ao da liberdade, estabelece os anseios. Beleza, professor? Então esse item ficou errado. Próximo item. Olha que lindo. Tem uma questão, gente, que é básica, mas é muito importante. Olha só, que eu quero que você entenda aqui. Preste atenção, elite da língua. Os acentos diferenciais. Tome cuidado isso em prova. Eu digo, é básico, mas as pessoas erram. Ele tem e eles têm, plural. Né? Os derivados do T, ele mantém, eles mantêm. Nós vamos estudar isso aqui em conjugação verbal, esses verbos todos. Vir. Aí tem o detém, tem os derivados. Aí o vir, ele vem e eles
plural. Aí entra o intervir, convir, os derivados também vão seguir a mesma coisa. Ele crê, eles creem. Pelo novo acordo não tem mais acento nesse E. Que ele dê, que eles deem. O V, ele vê, eles veem. Ele lê, eles leem. Então tome cuidado com esses acentos diferenciais, aqui singular e aqui plural. Então ele está te induzindo ao erro. Olha o que ele fala. Se a expressão as relações de um passasse para o singular, a forma verbal mantém deveria, em concordância a esse termo, ser substituída por mantém. Gente, ele está te induzindo ao erro. Ele blefou quem é o sujeito, olha aqui. As relações de oração no quê? Período composto é importante. Divide aqui. Porque aqui tem verbo. Mantém aqui. Constituem, ó. Então o que ele quer falar assim? Aqui, ó. Olha a oração. Leia comigo, galera. As relações não se constituem numa constante. Então é fato, se eu colocar aqui a relação, deve ficar não se constitui, porque as relações é sujeito sintático do verbo constituir. Estão me entendendo? Mas agora, esse que retoma relações, é relativo. Agora vamos montar a oração comigo? As sociedades ocidentais industriais é o sujeito do mantém. Mantém o que? As relações é objeto direto. Então, olha para mim aqui, galera. Eu quero que você entenda que se eu colocar relação, não vai mudar nada a concordância do mantém. Porque o sujeito do mantém não é relações. O sujeito do mantém, quem é, professor Cleiton Natal? As sociedades. Então, se eu colocar aqui relação, vai ficar as sociedades ocidentais mantém a relação. Vai continuar no singular. Vocês estão me entendendo, gente? Não vai mudar nada a concordância, porque esse que aqui vai ser objeto direto. Então não vai mudar nada aqui, ele tentou te induzir ao erro. É fato, se eu colocasse relação, como eu já disse, ficaria não se constitui, beleza? Vou pegar o próximo. Olha só. CESP, Câmara, Taquígrafo. Atendendo-se à norma gramatical, o primeiro período do texto poderia ser substituído pela seguinte construção. Na atualidade, combate-se muito, em certos contextos de escrita, as abreviaturas que são de fato parte importante da língua escrita. Gente, ele está cobrando aqui concordância. Ele está cobrando aqui o examinador concordância. Mas ele falou aqui, ó, tendência à norma gramatical. Isso na prova é mais difícil, porque nós estamos numa aula de concordância, é uma questão de reescritura. Então você sabe que eu vou falar de algo de concordância. Mas o problema desse tipo de item, quando você está fazendo a prova, porque é reescritura. Então pode ser pontuação, ele pode cobrar regência, sinal indicativo de crase, colocação pronominal. Então esse tipo de item tem que ser resolvido depois. No finalzinho do curso, eu vou corrigir algumas questões para vocês de reescritura. Vou corrigir algumas questões sobre reescritura com vocês. A gente misturando todo o conteúdo. Porque se eu pego uma questão de reescritura e jogo na aula de pontuação, você já sabe que é algum erro de pontuação. Se eu jogo na aula de concordância, você já vai olhar a concordância. Você já está sendo direcionado. Então, no final do curso, eu quero misturar as matérias. Quero pegar alguns itens e te ensinar a fazer esse tipo de item. Beleza? Vamos pegar aqui. Galera, existem duas funções do C que são importantíssimas para a concordância. Uma, partícula apontadora. Outra, índice de indeterminação do sujeito. Por que são tão importantes, Cleiton? Porque, gente, no caso da partícula, quando eu digo assim, vocês já viram aquelas velhas plaquinhas aí, né? Nós estudamos com exemplos profundos. Alugam-se salas. As salas aqui não é o objeto, é o sujeito. O verbo é transitivo direto. Partícula A, passivador. As salas são alugadas. Então, se salas é sujeito, o verbo vai concordar com salas. Professor, mas cadê o objeto direto? Vocês estudaram comigo. Voz passiva, olha para mim. Voz passiva,
sempre tem um verbo transitivo direto, mas não há objeto direto, porque o alvo da ação vai estar na qualidade de sujeito. Vocês estão lembrados disso? Então, se eu colocasse aqui aluga-se salas, é um erro de concordância para a gramática normativa. Né? Beleza? Então, sempre eu vou estabelecer concordância. E o índice, galera, se eu falo precisam-se de professores, você vai me falar que precisam-se de professores de português. Está impessoalizado, então pode ser índice ou partícula. Isso aqui não pode ser sujeito. Então esse C é índice. Todas as vezes que for índice, é o verbo da terceira pessoa do singular. Na terceira do singular. Tudo bem, galera? Então, gente, viu a palavra ser? Olhe para mim. Você vai ficar esperto com concordância. Viu a palavra ser? Você ficará esperto na matéria concordância. Então, vamos pegar itens difíceis lá na frente. Nessa bateria de questões. Então, vamos fazer? Olha o erro aqui, ó. Na atualidade, combate-se, viu ser? Olha se está impessoalizado. Quem combate está aí no texto, gente? Eu te ensinei assim. Ele combate-se muito em certos contextos escrita tal, as abreviadas. Ele combate-se? Não tem como. Está impessoalizado, então pode ser partícula ou índice. Aí você vem aqui no verbo combater. Quem combate, combate algo. Vai combater o quê? As abreviaturas. Sujeito paciente. Partícula a passivadora. As abreviaturas são combatidas. Então o certo é o que, Elite? Combatem-se. O certo é combatem-se. Então, olha para mim, olha para o Cleitinho. É um erro de concordância. Tome cuidado, isso não é objeto, é sujeito paciente. Então, eu devo estabelecer concordância? Sim. Então, viu a palavra ser, gente, aí nessas questões de escritura em concordância, você vai ficar esperto, beleza? Galera, um forte abraço. Na próxima aula continuaremos com essas correções. Abraço.